O tema que nós escolhemos para a meditação com os irmãos nessa noite tem como título Fiel. Deus, Ele está tremendamente interessado que eu e você sejamos encontrados fiéis. Que o Espírito Santo possa encher a nossa mente e o nosso coração nessa noite com esta palavra, não é? Tão pequenininha, mas com um significado assim que transcende. São Mateus, capítulo 24, versículo 45. São Mateus, capítulo 24, versículo 45. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus, nosso Pai celestial poderoso, nós queremos reverenciá-lo nessa noite ao carinho, ao cuidado paternal, à bondade, o perdão dos pecados, o amor incondicional lá da cruz. O que Tu és para nós, o que Tu já fizeste, os milagres maravilhosos que Tu vais fazer nessa noite. Sonda-nos, ó Deus, e conhece o nosso coração. Move o Teu poder e o Teu Santo Espírito no meio de nós nessa noite. Somos, ó Deus, totalmente dependentes de Ti. Precisamos desesperadamente do Teu poder e da Tua bênção por nós e em nós. Fica conosco. No nome de Jesus, nosso Senhor. Amém? E amém. São Mateus capítulo 24, versículo 45, começa dizendo assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente e equilibrado, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento ao seu tempo? Irmãos, será que vale a pena ser fiel? Quanto custa um cristão fidedigno? Os fiéis, irmãos, eles têm um futuro garantido com Cristo ao longo de toda a eternidade. Vale a pena, irmãos, ser fiel a Deus. Eu fui pastor numa região, Francisco Morato, há uns 15, 20 anos atrás. Tinha alguns irmãos que moravam assim, lugares assim, bem longe, algumas chácaras, alguns lugares mais distantes, sitiantes. Os domingos, assim, eu gostava muito de sair assim para visitá-los. E passava quase que o dia inteiro visitando aqueles irmãos. E às vezes eu chegava assim em alguns lugares e eu encontrava assim um cachorro assim, logo próximo à sala, à entrada principal da casa. E eu percebia que aquele cachorro estava assim, meio abandonado. Às vezes encontrava alguns até
deitado ali, sem muita iniciativa, magro, cheio de pulga e com sarna, e meio triste, com os olhos assim, mostrando que ele estava assim com uma certa anemia. E eu conversava com o cachorro, e eu dizia para ele assim: olha, amigo, o seu dono não gosta de você. Por que você está aqui? Vai embora. Vai procurar um dono que cuide melhor de você. Ele sacudia o rabinho assim, tal, levantava e deitava depois e continuava ali. Por quê, irmãos? O cão, ele é fiel à sua casa e muito mais ao seu dono. Quando era criança, eu tinha um cãozinho preto, tinha um coração assim branco no peito, Rintintim, o nome dele. E a gente saía assim com ele para o mato, na roça, buscar os animais, e de repente parecia que eles tinham sumido pelo meio do mato, assim, breve. Mas era só dar um grito, era um grito só, irmão. Dava um grito, e o cachorro, ele aparecia sacudindo todo, fazendo festa ainda. Que cachorro fiel. Eu gosto muito de cachorro. Eu tenho muitas histórias assim, boas lembranças daqueles tempos assim imemoriais. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Virando a página da sua Bíblia aí, capítulo 25. Capítulo 25. Versículo 21 diz assim: disse-lhe o Senhor Jesus: muito bem, servo bom e fiel. Os fiéis irmãos, eles serão recompensados por Cristo. Muitas vezes, irmãos, aqui nessa terra, o nosso patrão não é fiel a nós. O nosso patrão, ele não é generoso conosco. Mas Deus, irmãos, ele sempre será fiel e generoso conosco. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Primeiro aos Coríntios, capítulo 4, e o versículo 1.
Está escrito assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Que posição exaltada Deus tem para você. Se você é fiel, meu irmão, minha irmã, saiba que Deus lhe tem como ministro de Cristo. E ainda mais, dispenseiros dos mistérios de Deus. O que é um dispenseiro? Verso 2. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros? O que é que Deus pede aos dispenseiros, irmãos? O que é que Deus requer dos dispenseiros? É que cada um deles seja encontrado fiel. Tive um professor no seminário teológico, um NASP, Capão Redondo, chamava-se Ziegfeld Kimpel. Alguém o conheceu? Ninguém aqui o conheceu. Mas ele sempre dizia assim, irmãos: um lápis é um lápis. Mas quem é fiel em um lápis, é fiel em uma grande coisa. Uma banana é uma banana. Mas quem é fiel em uma banana, é fiel em uma grande coisa. Vale a pena, irmãos, ser fiel. Todos os crentes são chamados para serem dispenseiros de Deus. E o que lhes é confiado? O reino. Muita coisa. O tempo, o talento, o templo, os tesouros da vida. Tudo lhe é confiado. Alguns são muito assim responsáveis por dons especiais que receberam de Deus. Outros estão enterrando dons especiais que receberam de Deus. Eu fico, irmãos, assim, muito triste quando eu vejo assim, um crente com dons especiais enterrados. E os anjos e o céu ficam também muito mais. Porque ao final de todas as coisas, irmãos, haverá uma prestação de contas. E aquele que foi fiel, ele será recompensado. De que maneira? De que maneira, irmãos, ele será recompensado? Vida eterna. Vida que vai durar para sempre. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 24. Está escrito assim: fiel é o que vos chama. Cristo é fiel. E Ele chama a mim, chama a ti. Ele convida o mundo. Mas o mundo não ouve. Não tem ouvidos para ouvir. Ele quer salvar a todos, mas todos não estão interessados. Fiel é o que vos chama, o qual também se fará.
Na destruição de Pompeia, o vulcão Vesúvio veio assim inesperadamente e deu assim e destruiu a cidade completamente. Ao soldado romano que estava ali no posto de dever, ouviu a sentinela, mas ele não fugiu. Permaneceu ali no posto de dever. Foi encontrado morto no posto de dever. Soldado romano, irmãos, ele era fiel. E o soldado de Cristo? Como soldados de Cristo, nós temos sido fiéis à missão de Deus que Ele nos deu. Deus, irmãos, Ele é muito sério nisso. E Ele vai me abençoar se for encontrado fiel. Fidelidade, irmãos, não é uma questão entre mim e a igreja. Não é uma questão entre você e o pastor da igreja. Não é uma questão entre você e os líderes da igreja. Fidelidade, irmãos, é uma coisa entre vida ou morte. Fidelidade, irmãos, é uma questão entre vida eterna ou morte eterna. E às vezes, irmãos, a gente não tem essa visão. Infelizmente. 2 Timóteo, vire as páginas da sua Bíblia aí. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Se somos infiéis, Cristo, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma Ele pode negar-se a si mesmo. Podemos então nos arrepender dos nossos pecados. Podemos nos converter. Podemos voltar. E então Ele nos receberá. Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2. E o versículo 17. Está escrito assim: por isto mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso. Que Deus tremendo, irmãos, nós não temos. Um Deus que perdoa, um Deus misericordioso, um Deus que cria, um Deus que restaura, um Deus que conserta as coisas, um Deus que atende às nossas necessidades, às nossas inquietações. E além de tudo, um Deus que é fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus. E para fazer propiciação e remissão dos nossos pecados. Que coisa tremenda, irmãos.
saber que nós temos um sumo sacerdote misericordioso, fiel, poderoso para salvar, compassivo, provado nas tentações, eterno. Ofereceu-se a si mesmo como um sacrifício vicário pelo meu pecado, por causa dos nossos pecados. Este amor deve, irmãos, nos constranger a ser fiéis. Todas as coisas. Este amor, irmãos, ele deve nos motivar a colocar o nosso foco, a nossa mente, o nosso coração nas coisas do alto. Pensar mais nas coisas do alto. Sonhar mais com as coisas do alto. Hebreus capítulo 3, versículo 2, diz assim: o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Irmãos, Moisés foi fiel ou não foi? Hã? Quem se habilita? Alguns às vezes dizem, mas Moisés, ele feriu a rocha. Moisés, ele fraquejou. Moisés, ele escorregou. Irmãos, podem falar o que quiser. A minha Bíblia me diz que Moisés, ele era fiel. E você vai ficar com a Bíblia ou você vai ficar com o que as pessoas dizem? Eu quero dizer para você, meu amigo querido, que aos olhos de Deus, Moisés, ele era perfeito. Mas pastor, aos olhos humanos, ele não foi perfeito. É que a visão de Deus, ela é totalmente diferente da visão humana. Perfeição para Deus é totalmente diferente de perfeição humana. Perfeição para o ser humano, irmãos, é uma pessoa que nunca falha. Para Deus, perfeição é quando uma pessoa decide andar com Ele. Para Deus, uma pessoa é perfeita quando ela toma o lado de Deus. Ela segura na mão de Deus. E ela avança com Deus. Escorregando, levantando, mas sempre para frente. É por isso, irmãos, que a Bíblia diz que Moisés, ele era fiel em toda a casa de Deus. Seremos julgados, irmãos, não por uma ação isolada, mas seremos julgados, queridos, pela nossa caminhada com Cristo. Por isso a Bíblia diz que Moisés, ele era fiel em toda a casa de Deus. Que coisa bonita. Capítulo 3. Hebreus capítulo 3, versículo 5, diz assim: e Moisés, ele era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Que bênção, irmãos. Que inspiração para mim. Esses heróis da fé. Que bênção, irmãos, será para mim, para ti, se naquele grande dia final, Deus puder dizer também o mesmo de mim e de ti. O Ailton,
o Gilmar, o João, a Maria, foi fiel em toda a casa de Deus. Todo o tempo. E Daniel, irmãos? O que a Bíblia diz a respeito de Daniel? De José. Daniel, capítulo 6, versículo 4, está escrito assim. Olha que coisa bonita que está aqui. Então os presidentes e os sátrapas e os sábios da Babilônia procuravam uma ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino de Deus, do reino do rei, e não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro ou culpa. Daniel, irmãos, ele não tinha nada a esconder. Era um jovem de oração, um jovem dedicado. Os adversários grampearam as suas cartas, a sua linha telefônica. Fizeram uma devassa na sua vida. E a Bíblia diz, queridos, que eles não puderam achar nada. Ele era fiel. Meu jovem, meu amigo, meu irmão querido, Cristo, ele não vai poder levar você para o céu, não vai poder levar você para a eternidade, se você não for fiel. Eu gravei, irmãos, eu fiz um círculo ao redor dessa palavra fiel na minha Bíblia. E eu fico, irmãos, encantado ao perceber como essa palavra se repete ao longo de toda a Bíblia. Totalmente fidedigno. Leal a Deus. Por quê, irmãos? Daniel era assim. Quando você vai no Espírito de Profecia, o Espírito de Profecia deixa claro que uma mãe piedosa o educou. Uma mãe piedosa o preparou para que ele pudesse ser uma testemunha eficaz em Babilônia. No meio de uma corte pagã, no meio de um mundo paganizado, no meio de um mundo idólatra, ele permaneceu como um carvalho ao lado de Deus, fiel a Deus. Um homem exemplar, atraente na sua maneira de ser, moderado e capaz de renúncias. Estudioso, diligente da palavra de Deus, corajoso, humilde aos seus próprios olhos, grande aos olhos de Deus, fidedigno em tudo. Reconhecido e honrado pelo rei e também pelo céu. Daniel, irmãos, com a sua fidelidade, ele mudou os costumes em Babilônia. Ele mudou a religião em Babilônia. Mudou tudo em Babilônia, irmão. Testemunho. Tem poder. Salmo de Davi, capítulo 31.
Salmo de Davi, capítulo 31, versículo 23. Amai ao Senhor, vós todos os santos, todos os seus santos da igreja do IP. O Senhor preserva os fiéis. O Senhor cuida dos fiéis. Gandhi estava falando a um grupo de jovens em uma universidade na Índia. Então ele perguntou: será que há alguém aqui que ainda cola na escola? Será que há alguém aqui que, quando chega no fim de semana, dorme com a namorada, que é desonesto? Então ele disse: olha, o governo não aceita nada menos que a honestidade. Então eu fico pensando, irmãos, o que é que Deus requer de mim, de ti? Deus não pode, irmãos, aceitar nada menos do que a fidedignidade. Todas as coisas. Porque, irmãos, os amigos poderão traí-lo. Deus jamais. Precisamos, irmãos, ser fiéis. Esta é uma questão assim muito séria. Estamos vivendo, irmãos, no meio de um grande conflito. Nós precisamos vencer. Deus, Ele espera que vençamos esta guerra. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Antes, porém, vamos ver aqui o Salmo, capítulo 101, versículo 6. Salmo 101, versículo 6. Olha que coisa bonita que está aqui. Na minha Bíblia diz assim: os olhos de Deus procurarão os fiéis da terra. Deus, Ele não é indiferente aos fiéis. Ele procurarão, seus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho não pode desviar, irmão, nem para a direita, nem para a esquerda. Reto caminho. Esse é o que me servirá. Percebe, irmãos? Fidelidade, irmãos, não é uma questão entre mim e a igreja.
Não é uma questão entre mim e o pastor, a liderança. É uma questão entre vida ou morte. Percebe a seriedade desse assunto ou não? Não tem um meio termo. Não tem espaço, irmãos, para neutralidade, assim, eu não vou tomar lado nenhum. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo na eternidade. E o que anda em reto caminho, esse me servirá. Concluindo, irmãos, a nossa meditação nessa noite, eu quero deixar com você mais um versinho. Apocalipse, capítulo 2. E o verso 10. E diz assim, aqui. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo, ele está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova. Todos nós, queridos, seremos duramente testados, provados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Mas ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Como Estevão foi apedrejado por causa de Cristo. Os discípulos, todos eles tiveram morte trágica por causa de Cristo. Hus, Calvino, Wycliffe, Jerônimo, mártires por Cristo. O que é mais fácil? Morrer por Cristo ou viver por Cristo? É muito mais fácil, irmão, morrer por Cristo. Você estaria pronto? Seja fiel e temente a Deus como Ananias. Nas tentações como José. Como poderia cometer tamanho mal e pecar contra o meu Deus? Não é contra o rei Potifar, contra o meu Deus. Seja fiel ao seu amigo como Jonatas. Seja fiel em administrar os bens que Deus lhe confiou. Seja fiel às Escrituras Sagradas. Seja fiel no ministério como Timóteo. Seja fiel mesmo quando outros se tornam infiéis. Então Deus vai abençoar muito a você. Que decisão, meu amigo, meu jovem, querido, você vai tomar nessa noite? Os fiéis, irmãos, eles dizimam e eles ofertam, sabe por quê? Porque eles entendem que esta é uma questão entre vida ou morte. Esta é uma questão de reconhecimento, adoração e reverência ao Criador do céu e da terra. Deus abençoe você.
Deus abençoe a mim e a cada um de nós, e que naquele dia que está chegando rapidamente, que possamos ser encontrados entre os... Quem completa? Fiéis. Amém. Amém. Vamos orar? Curve sua fronte, mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Criador do universo, do céu, da terra, da vida, honrado e glorificado seja o Teu santo nome neste lugar, na nossa mente e no nosso coração agora e pelos dias infindos da eternidade. Senhor, queremos entregar-te o nosso coração ao senhorio de Cristo. Queremos ser fiéis a Ti cada dia do nosso viver. E entendemos, Senhor, que não podemos por nós mesmos, pela nossa própria força, mas capacita-nos, Senhor, habilita-nos, santifica-nos, e que o Teu propósito glorioso se realize no viver de cada um de nós. Leva-nos com os Teus anjos maravilhosos, com a unção do Teu Santo Espírito, com a Tua graça salvadora agora, amanhã e durante todo o tempo da nossa vida, por Jesus. Amém?